Fala pessoal, mais uma da IA na Prática aqui, hoje com uma grande personalidade aí do mercado de IA que eu conheci no LinkedIn, né? Mas já vi que vai ter um conteúdo riquíssimo aqui para todos vocês. Então, sem mais delongas, queria apresentar o Daver Santos. Daver, eu poderia falar horas aqui só do seu currículo, mas eu vou deixar você se apresentar e falar quem que é o Daver. Então, meu nome é Deiver Santos, eu sou natural de Sergipe, mas moro há muitos anos aí pelo Brasil, principalmente aqui em Alagoas. Nas minhas atividades profissionais fez com que eu viajasse muito pelo país, mas hoje moro, resido aqui em Alagoas, né? Então, para apresentar um pouquinho o Deiver é professor universitário, então eu tive uma carreira aí na academia como professor universitário, em cursos de engenharia e tecnologia. E o David também é de mercado, também é já atuando em grupos grandes como o Grupo Boticário, empresas de consultoria como GAVB, e atualmente estou no Grupo Santander, atuando com GenAI e com sistemas inteligentes. Legal. E primeira pergunta que eu quero te fazer, o que te levou inicialmente a se interessar por IA, por GenAI, essa tecnologia? Conta um pouco pra gente. Então, Caio, então eu tive uma carreira onde eu, desde a graduação, mestrado, doutorado, eu sempre imergi numa área que a gente chama de modelos, né? Que modelos é o quê? É você descrever fenômenos físicos, muitas vezes, né? Então, sempre com expressões, teorias matemáticas para isso, né? Essa descrição. E na verdade, eu fui cooptado, né? Então a galera, né, as empresas gostam desse perfil porque sabe que esse tipo de profissional ele consegue desempenhar bem alguns tipos de atividades específicas, desafios específicos. Então você tem um que a gente chama de track record, né? Você atuou muito ali lá atrás já com essa área de modelo, você consegue em algum momento estar adaptando para esses diferentes cenários da atualidade. Atualmente a gente trabalha, né, com IA, que nada mais é do que também sistema de equações, né, que descreve fenômenos. Né, GenAI especificamente descreve modelos de não estruturado de texto, né, voltado para texto. Perfeito, perfeito. E eh, como que conta um pouco aí, como que você usa no seu trabalho diário, né? Principalmente hoje a gente tem, acho que quem não ouviu falar ou quem já não mexe com o chat GPT tá em outro planeta, né? Mas eu acho que com certeza o público desse canal aqui com certeza já tá utilizando, tá buscando formas de utilizar, casos de uso. Mas conta como o Uhum. Daver hoje usa isso e aí os dois principais formas de produtividade que você tem utilizado as inteligências artificiais, seja elas qual forem. Pronto, vamos lá aqui no meu cenário, né? Então, vamos falar do problema em específico, né? Hoje, o problema que a gente tenta resolver é sempre um problema com essas tecnologias, né? Então, a gente tem que partir disso, né? Tem que partir de alguns princípios de vou usar IA para ter eficiência, vou usar IA para ser mais rápido, vou usar IA para ser produtivo, né? Nessa perspectiva, não pode ser IA porque é bonito, e se ela não trouxer resultado, né, o empresário vai ficar triste. Então a gente tem que pensar em A para além dessa questão que você comentou de gerar uma imagem, de brincadeira, né? Então existe uma IA aí mais voltada para resultado empresarial mesmo. Então meu cenário é um cenário de atendimento, tá, Kai? Então pense em uma central de atendimento que recebe 3 milhões de ligações. É o primeiro cenário de problema. Bastante, né? 3 milhões de ligações, certo? E o gestor quer saber no fim do dia quais foram os principais insights que esse cliente traz para a minha organização. Peraí, será que eu tenho um atendente que consegue atender 3 milhões de chamadas? Será que 10 atendentes dá? 100. Será que dá? Peraí, 100 também não dá. 1000. Será que dá? Talvez 1000 não dê. E outra, 1000 pode me trazer uma consequência de problemas de gestão, pessoas, 1000 pessoas para gerenciar. Aí eu preciso de 300 para gerenciar 1000. Tá entendendo o gargalo?
Então, é nesse cenário que a IA pode ser utilizada para trazer esses insights, entender exatamente o que ocorre em 3 milhões de ligações. Então, isso a gente faz com alguns conjuntos de modelos, não é um só. Existe modelo, uma camada de modelo voltados para fazer o que a gente chama de transcrição, que é nada mais é de que com um modelo que converte do áudio para o texto. Uhum. Então, ali você tem o seu banco de dados de texto de 3 milhões de chamadas, e você tem outras camadas de modelos de GenAI. Nesse caso, corporativo, eles utilizam, as organizações utilizam muito APIs das Big Techs. Tá? Então, em diferentes clouds. Então, todas as clouds hoje, o paradigma de cloud computer, eles disponibilizam essas ferramentas. Então, a cloud como a Azure disponibiliza todas as APIs voltadas para modelos de linguagem, vai diferenciar os preços delas. Cloud como AWS, Google, então as Big Techs, todas possuem quase todos os modelos de linguagem. E elas vão diferenciar em alguns centavos pela quantidade de tokens que são consumidos. Então, o preço pago aí já para o empresário é em quantidade de tokens. Então, tokens conceituando seria análogo à palavra, mas é um conjunto de caracteres ali. Então a gente pode aproximar muitas vezes um token de uma palavra, mas é quase isso. Não exatamente isso. Pronto, então nesse cenário é que se estabelece essa utilização, tá? Então, eu tenho 3 milhões e eu venho para modelos de transcrição, e depois eu tenho modelos de linguagem grandes das Big Techs que eu posso consumir na minha infraestrutura. Então, essa é uma importante fala. Eu consumo os modelos das Big Techs através de uma abstração, que são APIs, para eu poder fazer essas análises. Não, Entende? perfeito. Nesse sentido que ocorre. Legal. E uma dúvida que as pessoas que estão, às vezes, começando, poxa, assim, nossa, mas esses 3 milhões de informações, por exemplo, que você tem aí por dia, Uhum. é, como que a gente sabe, existe para quem conhece um pouquinho aí, está começando nesse mundo, existe a janela de contexto dessas inteligências artificiais, que tem alguns limites. Cada vez esse limite está sendo extrapolado, e eu acho que uma das grandes vantagens dessa concorrência, dessa briga, Isso. eu acho que é muito boa para a gente como consumidor e para as empresas como consumidoras também, né? Uhum. Essa briga, dessa concorrência entre elas. Mas se você puder explicar um pouco de, poxa, mas elas aguentam receber essas 3 milhões ou existem Não. formas de você trabalhar Isso. com esses dados? Isso. Ótima pergunta aí. Que bom que aqui a gente está trabalhando algo extremamente técnico, mas de uma maneira simples que as pessoas possam entender. Então, o que você fala é do consumo de tokens, os limites de tokens pelas Big Techs para esse serviço. Então, nós não fazemos uma única requisição, que nós chamamos. Então é o seguinte, existe a limitação, lá vamos supor, são 2.000 tokens, vamos dar esse exemplo, 2.000 tokens, você tem uma limitação para cada request, cada requisição que você faz para. Basicamente é como se fosse um carrinho que você leva esse carrinho cheio de texto para a Big Tech através de uma camada de comunicação. Uhum. Simplificando. E, 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 e através dos prompts, que entra em engenharia de prompts, nesse sentido, você pede a essa GenAI as diferentes análises que você precisa dentro desse conjunto de texto. Tá entendendo? Então, respondendo a sua pergunta, a gente faz muitas requisições com alguns prompts, dependendo do volume de análise que nós queremos. Às vezes, e também não é as 3 milhões integrais que nós analisamos amostras representativas desse universo.
Então, existe uma estatística que a gente diz que essa quantidade de amostras ela é representativa para esse conjunto de dados aqui das 3 bilhões de chamadas. Perfeito, não, ótimo, ótimo. Fica bom para esclarecer, né? Isso. Porque existem várias formas, né? Várias ferramentas e várias estratégias para você realmente tratar essa quantidade de dados. E David, acho que o pessoal aqui muito, o meu canal, eu trago bastante reviews de ferramentas onde o pessoal está interessado. Se você tiver que falar aí 2, 3 ferramentas que você usa aí no seu dia a dia, seja na parte pessoal, seja na parte do trabalho, seja na parte acadêmica, qual que seria aí hoje o seu canivete suíço? O canivete suíço, né? Então, a galera que quer entrar nessa área, né, vamos chamar de IA generativa, né? Então, ela tem que separar duas coisas, tá? Existe um fundamento, Caio, que é muito importante aprender. Que não necessariamente ela vai usar direto na ferramenta, mas se ela tiver esse conceito, ela entende muitas situações, principalmente esse conceito de tokens, né? Que é a área de NLP, que é a área de linguagem natural, é manipulação de texto, tá? Então, você utilizar um PySpark, né, uma ferramenta muito importante, que a gente trabalha muito com o paradigma de cloud, no Databricks, que a gente chama, essa ferramenta ela facilita muito tratar textos, a pessoa entender como manipular texto. Então, o profissional entendeu bem manipular. O que é que eu falo como manipular texto? Você tem o que a gente chama de bag of words, né? O que é um conjunto de palavras dentro de um saco. Então você vai fazer uma busca de palavras dentro desse bag of words. É um desafio simples que você pode fazer, que você vai aumentando seu nível de maturidade sobre essa área. Então, PySpark, usar um ambiente no Databricks, por exemplo, ou um Colab, porque não tem acesso, estudando fundamento, principalmente com duas coisas, né? NLP fazendo regex. Regex é quando você consegue também manipular outros níveis. Além de monitorizar o texto, você vai para o nível de palavras. Ou seja, você consegue encontrar palavras de caixa alta, palavras de caixa baixa, palavras com acentuação, palavras sem acentuação, remover, se remove. Então, esse nível de manipulação de texto é muito importante saber, né, para você entrar em outra área, que é a área exatamente de consumir essas tecnologias, né, de GenAI. Por que eu falo tanto consumir? Porque é muito difícil hoje você treinar uma IA generativa, né? Então ela tem um Fora o custo, né? O um custo é custo enorme. computacional muito grande. O que é que se faz hoje? Você faz remendos para os ouvintes entenderem aqui. Então, vou explicar esses remendos, né? Você tem aqui a sua camada primária, você tem um modelo de linguagem grande, por exemplo, atualmente o Llama 3 foi recentemente lançado, né? E ele tem alta capacidade de interação. Então, eu posso plugar nesse Llama 3 conteúdos de interesse do usuário, né? Através de algumas técnicas, né? Como RAG Fine Tuning. Então, com essas técnicas, eu consigo dar uma personalizada na IA generativa que eu quero estar atuando, mas tem que ter em mente que a base do grosso é do modelo pré-treinado que nós chamamos, nesse caso, nesse exemplo, o Llama. Então fica a Uhum. dica aí, porque sempre que a gente não fala em criar uma nova iniciativa, porque para o custo pro pequeno e médio é muito alto. Você precisa de alta capacidade, alto volume de dados e alta capacidade de processamento, Uhum. GPUs. Legal. E até para o público aí, para quem não conhece Fine Tuning Reg, aí eu vou falar o meu entendimento aí, David, aí você aí como acadêmico, você me corrige e até ver se tem uma forma de complementar. Para mim, eu entendo a Reg é como você tem muitos dados, então, por exemplo, você tem uma biblioteca
de documentos, informações, onde a própria inteligência artificial, você cria uma base vetorial, onde ela vai entender a melhor forma de pegar esses dados e tratar e devolver uma forma de uma resposta. O Fine Tuning é quando como se você treinasse a inteligência artificial para responder da forma que você quer. Não sei se esse tipo de entendimento está correto e se você tem alguma analogia melhor para poder explicar isso. Vou aprofundar um pouquinho essa discussão. Tá certo, não está errado não, mas a gente pode aprofundar essa situação. O RAG nada mais é do que o seguinte: pense no cenário de arquitetura, tá? É o seguinte, você tem o seu modelo de linguagem grande e você tem um prompt aqui aberto. Um prompt aberto são prompts que precisa de informações, Uhum, certo? Precisa de informações para ele ser completo. Quem vai atribuir essas informações são essa camada de RAG aqui, com exatamente esse conjunto específico que você quer encontrar dentro da resposta desse modelo de linguagem grande. Então, falando de arquitetura, até mesmo está no nome, recuperação. Então, no RAG, você, através de tags, então você digita um prompt. Vamos supor, eu quero saber alguma coisa sobre cartão de crédito. Então, essa palavra, ela bate, ela bate como uma tag, Caio, dentro desse seu conjunto de dados que você trouxe, tá? uhum, E, e esse conjunto de dados, ele vai ser levado junto para o prompt, que ele vai compor o prompt, olha lá. E depois que isso é constituído, isso é levado para o modelo de linguagem grande, que vai compor uma resposta com essa integração. É isso que é RAG. Então, perfeito. ela traz a particularidade dos seus documentos, né, integrando-se com o prompt e junto com o modelo de linguagem grande. Já o fine-tuning, nada acontece disso. Não tenho camadas de prompt para esse artifício, como Uhum. você falou. Então, ele imerge dentro das camadas do modelo mesmo, como se fosse pré-treinado, como você também falou. Então, já consegue, acho que já dá para diferenciar que são muito diferentes. Né? Então, o RAG é uma recuperação, é como se fosse um emenda, uma cola assim, uma camada embaixo do modelo, não. E o Fine Tuning realmente você faz uma adaptação do modelo pré-treinado existente. É diferente. Legal. Não, e ótimo. E até trazendo um pouco assim, fazendo mais ou menos puxando um gancho, você comentou do Llama, né? O Uhum. Llama, para quem não conhece, ele foi criado pela Meta, então aí pelo Mark Zuckerberg, que fez diferente de todo o mercado, né? Diferente da OpenAI, diferente da Anthropic, diferente do Google, ele disponibilizou um modelo de uma LLM super avançada, né? A gente vê agora, acho que se não me engano, tá o Llama 3.2 de 70 bilhões de parâmetros, de forma gratuita em um modelo open source que outras empresas podem utilizar. Aí eu queria a sua opinião de o que você acha, né, dessa estratégia dele, o porquê que ele está fazendo isso, né? E se você acha que o modelo de open source vai acabar sendo mais utilizado ou um modelo fechado, né? A gente sabe que hoje a OpenAI é a grande expoente desse mercado, com uma utilização muito maior do que todas as outras, né? Eu Uhum. acho que, como eu falei, eu gosto muito dessa briga, entre aspas, do mercado para que Sim. cada vez a gente vê novas evoluções, novas inovações, né? Mas se você puder falar um pouquinho aí do que você acha dessa forma que o Mark e a Meta resolveram disponibilizar o Llama. Eu acho sensacional, cara, né? Nós temos que apoiar muitas essas iniciativas open source, Caio. É uma necessidade grande esse processo de democratização, né, dos modelos de linguagem, né? E a gente pensar no cenário que a OpenAI
vai liderar e vai ter todo esse mercado, algo bem complicado para outros cenários, né? E, cara, e vocês, pessoal, vocês estão disponíveis, já estão disponíveis para vocês. Todo mundo pode utilizar, né, criar os seus próprios chatbots, né, específicos, usando técnicas de fine tuning e RAG, com esse modelo de linguagem grande do Llama. Vocês podem fazer produtos e serviços que estão impactando a sociedade, né? Muito importante. Eu conheci uma empresa que ela utiliza open source e está ajudando crianças, Caio, e jovens, né, a fazer correção de redação para passar no vestibular. Eu Ah, achei que legal. sensacional a causa, cara. Então, puxa, aí eu fico pensando, se não fosse os open source, não estaria ali essa iniciativa, né, de estar ajudando ali a fazer essas redações melhor. E é um exemplo de como a IA pode suportar a educação, né? Isso Uhum. é Não, muito e importante. esse tema de educação para mim é muito próximo, né? Eu tenho um MVP aí chamado Professor Preguiça, que foi exatamente com inspiração da minha esposa, né? Ela é professora e eu via, às vezes, ela perdendo, não perdendo muito tempo, mas ela gastando muito tempo na parte da correção e às vezes que era algo muito repetitivo, onde ela Uhum, poderia simplesmente estar ali preparando uma aula, tendo a parte uhum, que é mais a mais complexa, né? Ela uhum, podia estar se dedicando muito mais tempo ali. E uma das grandes dificuldades que eu tinha era exatamente do custo, né, dos tokens. Felizmente agora eu tive essa minha startup, ela foi aprovada no Microsoft Founders Hub. Então agora eu vou inclusive ter mais tempo mais para show. para trazer novos professores, para fazer feedback, né, para desenvolver exatamente isso, para você disponibilizar, entregar algo que vai salvar horas, porque ó, hoje, eu não sei a sua opinião, mas para mim, hoje o nosso maior bem e o nosso bem mais escasso é o nosso tempo. Né? Boa, Então, se a gente boa, não tem o nosso tempo, onde a gente pode aí trabalhar e fazer coisas mais complexas e às vezes fica boa. naquela roda, naquela corrida de rato, né? Às vezes a gente fica lá fazendo e é exatamente buscando aquele nosso 80-20, né? A lei de Pareto, onde você Sim. procura 20% do seu tempo para gerar 80% do seu resultado. Então, eu sou muito a favor disso. Eu acho que todas as IAs e todos os agentes, tudo que você pode hoje construir com inteligência artificial, você potencializa, né, Uhum. com essa questão. Então, eu acho que Dentro hoje dessa, é, aham, claro, dentro dessa discussão, eu quero dar até um alerta às pessoas. Teve um debate muito forte sobre se a gente deveria disponibilizar dados para meta ou não aprimorar os seus modelos. Deixa eu só deixar claro aqui uma separação da situação aqui sobre privacidade de dados e LGPD. Pessoal, quando a Meta fez isso, né, de questionar se nós podemos disponibilizar os dados, né, para ela treinar, melhorar esses modelos de linguagem, para exatamente essa situação que o Caio comentou, a gente tem que discernir os tipos de dados usados, tá? Pessoal, não é seus dados financeiros, não é seus dados pessoais, não é seus dados, seu nome, seu CPF, não é seu endereço. Né? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela salvaguarda os seus dados sensíveis e pessoais. Ponto. Isso não pode ser utilizado em hipótese nenhuma. O que a Meta pediu a você, a todos nós, para a criação e melhoria desses modelos, são dados utilizados em redes sociais. Então, o seu emoji, o seu comentário, o seu texto a que você forma que for você ver, a escreve, forma que você escreve, tá entendendo? Então você já disponibilizou lá para todo mundo, cara. Então é muito importante nós discernirmos essas. Eu acho que muita gente entrou em confusão nesse debate, cara. Não sei a sua opinião, que eles não sabiam dessa questão. Então é muito importante a gente também estar contribuindo, porque nós estamos usando, né? Eu sou usuário.
né? Então, eu como usuário, eu acho equilibrado, né? A gente pensa em relações de equilíbrio, né? Então, é, eu dou a ela, ela me devolve também como um modelo, tá entendeu? Então, existe essa troca. Eu acredito nesse equilíbrio. Não sei sua opinião, cara. Concordo plenamente. Acho que hoje a gente até essa proliferação de informação, né? Acho que uma das formas que eu mais utilizo a inteligência artificial é para trazer resumos para mim, para às vezes você tem aquele texto complexo que às vezes até para pousar, né? Às vezes até, por exemplo, eu falo inglês fluente, mas às vezes você pega principalmente esses papers mais técnicos, tem muita coisa até para você absorver de forma mais rápida e depois você até colocar e pega uma parte específica, você utilizar a inteligência artificial para te ajudar até, inclusive, a extrapolar, você fazer essa combinação, né? Acho que o tempo que você ganha só de usar no, pequenos desses, entre aspas, hacks, né, com a inteligência artificial, puxa, você ganha uma melhora. Lógico, eu sou um entusiasta de inteligência artificial, tenho agora voltado e trabalhado com isso, empreendendo com isso, mas eu acho que vai fazer parte do nosso dia a dia, né? Eu Vai, acho que a vai. gente está muito, né, nesse começo, nessa quarta revolução industrial, né? E se você olhar todas as revoluções industriais, elas tiveram seus impactos, tiveram suas grandes melhorias. Quando me perguntam, vai ter impacto em alguns empregos, Claro, como existiu lá atrás, né? Como Como existe lá atrás. existiu em qualquer outra, mas a quantidade de novos empregos, de novas formas de você Possibilidade. utilizar, né? E até o próprio benefício para a humanidade vai ser sensacional, né? A gente está vendo hoje, como você comentou, a gente está na ponta do iceberg ainda, né? A gente está ainda começando, engatinhando. E a E, gente tem visto em pouco tempo o potencial dessa solução, né? Não sei se acho que imagino que você deve ter visto, na última quinta-feira, a OpenAI anunciou o modelo A3, onde ali a gente tem, para quem não conhece, existe uma premiação chamada Arc Prize, que ela quer dar US$ 1 milhão. Lógico, para a OpenAI, US$ 1 milhão não é nada pelo valuation que eles têm hoje, mas é que para quem chegar 100% eles diriam que seria o AGI, que é a inteligência artificial geral, ela já está muito próxima, né? Lógico, ela ainda colocou um paper, aí eu super recomendo, eu vou até deixar o link aqui embaixo desse paper para quem quiser ver, que ainda o custo dela, principalmente em termos de energia, da parte que afeta a sustentabilidade mesmo, ela tem um custo ainda de US$ 17, se eu não me engano, né? Ao quanto que o preço de um humano fazendo isso é US$ 5. Mas essa questão de você chegar, já entregar isso, coisas que hoje é muito simples para o humano resolver, mas a inteligência artificial ainda tem muita dificuldade, porque a inteligência artificial ela foi treinada, né? Ela sabe escrever mensurar qual que seria a próxima palavra. Nesse caso, ela tem que aprender e raciocinar para depois resolver um problema. E a gente já está muito próximo disso. Acho que foi algo que, por enquanto, eu não vi tanto burburinho na mídia, né? Mas eu acho que vai chegar e eu acho que vai potencializar muito qualquer um, né? Empresas, pessoas, o nosso dia a dia. E até minha próxima pergunta para você, David, muitos aqui do canal tem empresários, tem pessoas que trabalham principalmente em pequenas e médias empresas. A gente sabe que as grandes Big Techs, as grandes empresas aí já estão utilizando, já tem até formas avançadas de utilizar a inteligência artificial, mas a gente vê as pequenas e médias empresas que às vezes é um gestor, é uma pessoa que às vezes é aquele faz tudo, né? Como que ela pode e como que você vê o potencial da inteligência artificial para essas pequenas e médias empresas? eu vejo com algumas camadas, né? Caio, então vamos pensar numa camada existe uma operação, certo? E você tem líderes que utilizam painéis de business intelligence. Então, a gente pensa em inteligência artificial, coisas extravagantes, mas olha a aplicação pé no chão prática que eu estou falando agora, tá? Gestão, pessoas de gestão, painel de gestão.
certo? Então você tem todas as suas finanças no painel. Isso já existe, sempre todo mundo trabalhou com isso. Então as pessoas levam tempo para fazer diagnóstico e análise nesse painel. Quem é que vai fazer o diagnóstico e análise? A IA, o Copilot, vai entregar insights para esse gestor. Então o gestor, 7 da manhã, vai chegar um SMS para ele. Tal, é, sei lá, custo, venda, todo o relatório do seu dia. Pessoal, isso já está disponível. Isso já está disponível. Não é inteligência artificial merabolante, não. É a coisa prática do seu dia a dia. Então, você ia levar horas para fazer análise num painel de Business Intelligence, vai estar na palma da sua mão os insights que você precisa para tomar decisão hoje. Uhum. Eu acho Certo? que às vezes nem na palma da sua mão eu vejo, aí uma opinião já, até daqui a pouco a gente vai chegar sobre as suas opiniões do futuro. Eu acho que a interface do usuário com a inteligência artificial vai mudar muito. Hoje a gente Vai. tem muito do texto, mas Isso. o próprio lançamento da API em tempo real da OpenAI, eu tenho os meus gurus, onde eu simplesmente coloquei lá transcrições, né, de informações, livros, teses, e eu, como se eu bato um papo, né, eu fico fazendo perguntas, né, para ir aprendendo com aquilo. Eu acho que, na minha opinião, vai mudar muito a forma de você, às vezes, é, é, Interagir, a- né? né, porque a IA hoje já é multimodal, mas a gente ainda Sim. acaba tratando ela muito como texto, né? Não sei se você Boa, quer falar um pouco sobre isso. boa, 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 cara. Então é isso aí mesmo. A tendência é que nós temos cada vez esses modelos sejam multimodais, né? Para explicar pessoal. É, multimodal nada mais é do que uma composição de modelos, né? Então você usa diferente, você vem trazendo os paradigmas. Você traz o paradigma da visão computacional, você traz o paradigma da linguagem natural, você traz o paradigma do decodificação de voz, tonalidade. Então você cria muitos modelos e integram esses modelos. Então eles chamam isso de modelos multimodais. A tendência realmente é essa, mas eu acredito muito nessa área empresarial, nessa parte de insights, né? Então, entregando de maneira veloz os insights para os gestores, e acredito também em ferramentas para computador. Então, aqui você vai dar comandos de voz mesmo, e quero abra Windows, abra Chrome, entre na página tal. Então, você vai guiar toda a sua interface de computador com comandos de voz. Né? Então, isso também já é possível. Não estou falando de nada para 10 anos. Já está disponível aí. A versão nova do Windows, o Copilot, você pode enviar vários comandos, tanto com prompt como com voz, para navegar nesse Né? A Windows. própria Apple, né, no Apple Intelligence, né, que coisas que acho que muito do nosso dia a dia hoje, né, a gente, nossa, às vezes, eu comprei o ingresso de um teatro, de um cinema, aí, putz, você tem que ficar procurando no e-mail, às vezes você dá Isso. aquele comando, fala, eu preciso, ou uma foto, você tira uma foto Uhum. em tal lugar, né, então acho que muito disso vai ajudar, né, onde você vai ter realmente um assistente ali, Isso. pessoal, e eu acho que aí entra até, e eu queria te perguntar, eu tenho curiosidade. A gente falou muito aqui das questões das LLMs, né? Para quem não sabe, é o Large Language Models, ou seja, large, que elas foram treinadas com muitos dados e você precisa de muito poder computacional para elas funcionarem. Mas os SLMs, Small Language Models, que vão Uhum. ser esses que vão rodar na ponta, nos edges, Uhum. eu sou muito otimista nessa Uhum. composição, né? Nesse uso. A própria NVIDIA lançou agora o Jetson Nano, que é um microcomputador, né, que eles visam utilizar para robótica, tipo US$ 250, com um potencial enorme de rodar qualquer modelo menor lá dentro, né? Que você acha disso? Você acha que vai ser um modelo híbrido? Você acha que Eu vai ser acho que tudo? é uma tendência mesmo, porque o espaço tem limite, né? Então, hardware tem limite.
Então, em vez de nós ficarmos treinando e aumentando a vez que eu treino com mais dados, aumenta. Ainda é diretamente proporcional. Mais dados, modelos maiores. Então, essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha. Então, a gente tem que investir no inverso, né? Então, existem técnicas, né, bem avançadas que trabalham com pressão de dados, trabalham com reuso de informação, limpeza também. Pense que Perfeito. antigamente a gente treinava com tudo, não fazia esse filtro de nada, desses contextos, desses embeds. Então, hoje tem algoritmos avançados, cara, que mede o gradiente de qualidade desses embeds. Os embeds são os contextos, né? Então pense que Uhum. você pode tirar 30% de embed ruim e ficar com 70% de embed, conjunto de embeds de alta qualidade para uma respostas refinadas ali. Então é através dessas ferramentas que você faz o small, né? O small data dentro desses contextos de linguagem natural. Esse é o Legal, desafio da ótimo. computação, né? Com certeza, com certeza. E já que a gente falou um pouco de futuro, é, vou aqui para a gente fechar. O que que você vê aí no futuro, né? E a gente sabe que o Oh, futuro hoje da inteligência artificial, a gente não está falando de 10, 20 anos, a gente está falando de 2, 3 anos. O que que você acha que daqui a 2, 3 anos, o que que a gente vai estar vendo aí? Qual que seria a visão do David aí, de tudo que acontece aí no dia a dia, né? Às vezes a gente fica uma semana, tira aquela semaninha de férias, de uma semana já mudou todo o panorama da inteligência artificial. Mas agora a pergunta é: se você tivesse uma bola de cristal aí do David, o que que seria daqui a uhum. 2 anos? O que a gente vai Tem estar um, vendo de inovação? tem uma frase que eu digo, né, aos meus gestores, aquelas pessoas que são resistentes, tem muita gente resistente, né? Caio, eu digo que o futuro não pede permissão, ele entra com o pé na porta. Então, não adianta nós discutirmos se vai acontecer ou não. Não, vai acontecer. Nós precisamos da inteligência artificial para uma palavrinha aqui. Se você souber isso, você entendeu a live toda. Expandir as nossas capacidades. Nós precisamos da IA para expandir a nossa capacidade. Então eu sabia A, B. Com IA eu saber A, B e C, D. Eu vou expandir aquilo que eu sei em essência, seja na área que eu for, que eu tiver, na área da economia, na área de medicina, na área do direito, eu só vou expandir os meus conhecimentos, vou aprender um processo de ultra learning. Então, eu acredito exatamente nisso. Então, eu acredito que nós vamos aprender de maneira extremamente mais rápida. Então, aquilo que você lia um livro em 15 dias, hoje a gente pega um mapa mental, já, já tem um aprendizado focado ali em aprender microserviço pontualmente. A gente não precisa aprender tudo, a gente pode aprender essas coisas por parte, de maneira rápida. Eu acho que o aprendizado é o que eu mais vejo como. Porque eu vejo a IA como parte. Eu não vejo a IA fora assim. Eu vejo ela É o parte. meio, ela não é o fim, né? Não, isso. Não vejo ela longe, longe da gente, a gente olhando para ela fazendo. Eu vejo ela parte da gente, expandindo sua capacidade de comunicação, a sua capacidade de criatividade que você tem. Cara, então é isso. Ela é coadjuvante, nós somos os protagonistas. É, eu vejo isso muito. O meu dia a dia mesmo, o seu, eu tenho até uma ferramenta que mede aqui tudo que eu estou fazendo no meu computador, né? Preciso Uhum. até fazer um review dessa ferramenta que é bem interessante, chama Rise. Right. E ela pega tudo, ela consegue entrar no browser, ver todos os sites que eu uso, ou todos os aplicativos que eu uso, e para até eu me policiar e usar e ver no meu dia a dia onde que eu tô, o que que eu tô fazendo, o que que eu não tô fazendo. E dos últimos tempos para cá, a parte de IA, que eu criei até um tópico específico e coloquei lá o Claude, o ChatGPT, o Gemini e tudo.
É impressionante. E o que ela tem ganhado, né? Por exemplo, eu faço bastante shorts, né? Esses vídeos Uhum. mais curtos para o meu canal. Eu utilizo ferramentas de inteligência artificial. Até a forma quando eu faço os reviews dos vídeos, eu pego as informações, jogo no modelo para me ajudar com os bullet points para eu fazer. Então, É eu vejo incrível. a Isso é um. potencialização realmente de você escalar, como você disse, né? De você usar ela para o bem. Porque é aquela Uhum. coisa, eu acho que daqui a pouco, as pessoas que simplesmente fazem o copy and paste daquilo lá, não vai ter relevância. Você utilizar como forma de síntese, né? Se você olhar há muito tempo atrás, qual que era a grande dificuldade da humanidade? Você tinha muito pouca informação, então você tinha que ser o mais analítico possível, você tinha que pegar e extrapolar aquelas informações. Agora é o contrário. Você tem uma abundância de informações e você tem que sintetizar tudo. Você tem que ser o mais sintético possível. E eu acho que a IA potencializa disso, porque antes eu não tinha acesso como eu tinha a quantidade de informações hoje que eu tenho simplesmente abrindo o meu celular, abrindo o meu computador. Né? Então, eu acho que eu Perfeito. concordo perfeito nisso. Mas E eu até queria para a sua resposta também. Eu quero saber a sua resposta do futuro, cara. Passando de volta a bolinha, a bola. Olha, eu sempre gosto de falar que eu gosto de ver o copo mais cheio que o copo mais vazio. Eu acho que vão ter percalços, vão ter dificuldades, vão ter empregos perdidos, vão ter novos empregos criados, mas eu acho que se você olhar até para o mundo mais utópico, onde as pessoas vão ter mais tempo para fazer coisas que todo mundo busca no final do dia, que é passar tempo com a família, que é até ter mais bens, vão poder cuidar mais da saúde. Eu acho que eu vejo muito mais todo mundo, toda a humanidade como um todo, é, com mais tempo de vida, né? Então, hoje, querendo ou não, hoje a IA a gente usa como um meio, mas ela ainda não está descobrindo novas coisas, né? Ela não está descobrindo, não está fazendo novas descobertas, que é o próximo passo, né? Se você olhar, tem as cinco etapas da inteligência artificial, onde a gente pode possivelmente, daqui a alguns anos, chegar na superinteligência. Você, lógico, tem a questão de debate da questão do propósito. Aí eu não quero entrar nisso, porque muita gente hoje debate que vai ter um grande problema, que é a questão do propósito, né? Mas acho que Uhum. aí é um podcast inteiro só para a gente falar da questão do propósito. Mas eu vejo isso, a humanidade muito mais pronta e utilizando para bens. Então, para você, ter tempo para sua família, ter tempo para pensar, para raciocinar, né? Eu até estava comentando com outro colega que se você olhar no passado, aí nas civilizações antigas, quando você começou a automatizar, começou a trazer essas inovações tecnológicas, foram aonde surgiram as grandes inovações que mudaram para onde que a gente está hoje, né? Então é um pouco aqui da minha visão. E só para a gente Perfeito. fechar aqui, David, eu primeiro agradeço aí muito pelo bate-papo, né? Eu acho que a aula que vocês tiveram aí com um PhD, com um super acadêmico, e não só acadêmico, mas ele tem o lado profissional, o lado do trabalho privado também, que eu acho que super interessante essa combinação. Faz aí os seus comentários finais, se você puder, David, e também fala como que o pessoal pode te encontrar aí nas mídias sociais. Perfeito, cara. Cara, eu queria agradecer aqui imensamente. Foi um papo sensacional. Dá para ficar horas conversando com você. Você é uma pessoa sensacional. Quero agradecer o seu público e quero me colocar à disposição de vocês, certo? Então eu estou ali mais no LinkedIn como Daver-Santos ali para vocês me acharem, se conectar comigo e a gente trocar ideia e poder colaborar em conjunto, poder ajudar vocês da melhor maneira. Fica meu abraço, meu agradecimento. Perfeito. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem o LinkedIn do Daver. Agradeço novamente e vocês espero que tenham gostado aí desse bate-papo, né? Foi super legal para mim, uma honra ter o Daver aqui. E coloca aqui nos comentários o que você achou, suas opiniões e te vejo no próximo IA na Prática. Obrigado, Daver. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.